esse mantra do liberalismo, não pode aumentar o gasto público, não pode aumentar o gasto público, não pode aumentar o gasto público, não foi isso um pouco que estava na cabeça do governo? Pode ser em parte, porque realmente uma parte dos investimentos poderia ter sido feita pelo governo brasileiro mesmo, aumentando o gasto público um pouco. Mas isso, sem dúvida, que seria uma coisa complicada diante do rombo imenso que nós já temos. Então, eu acho que aí foi mesmo inépcia do governo e falta de vontade de sair a campo atraindo os investidores estrangeiros. Mas haveria outras saídas, além dessa de aumentar o gasto público e de atrair capital estrangeiro. Uma medida que está começando a falar bastante agora no debate eleitoral é usar as reservas. Nós temos quase 400 bilhões de dólares parado. Será que é necessário ter reserva dessa ordem? Usa 25% disso, 100 bilhões de dólares, já dá para fazer muita coisa. São quase 400 bilhões de reais. Pedro Malan, ele falava, deixa que o mercado... Não precisa de governo. O século XVII, né? Exatamente. Mas eu acho que esse governo acreditou que o mercado ia resolver. O governo achou que com a reforma trabalhista ia ficar mais fácil contratar empregados, a terceirização ia ser facilitada e que com isso o emprego ia aparecer. Não é verdade, foi um engano muito grande. Quer dizer, o governo achou que meio que ia cair do céu. O mercado, com a reforma trabalhista, ia ficar otimista, ia criar um clima favorável e as empresas iam ter coragem para sair a campo, contratando, etc. E foi um engano muito grave. Na sua opinião, por que nós chegamos a essa situação, olhando bem para trás na história da economia brasileira? O grande problema foram as desonerações dadas pelo governo Dilma. O que acabou acontecendo? A Dilma isentou muitos setores da economia de pagar impostos, né? Por exemplo, o setor automobilístico, as montadoras, foi um dos primeiros setores que a Dilma chegou e falou, pessoal, vocês aí não vão ter que pagar toda essa carga tributária que vocês têm, eu vou dar uma série de concessões para vocês, a folha de pagamento vocês agora não vão ter que recolher mais INSS, fundo de garantia, vai ser em função do faturamento. Bom, fez isso para a maioria dos setores e nesse mesmo ano, 2014, o Brasil teve, pela primeira vez em quase 30 anos, o Brasil teve um déficit primário, que não tinha. Caiu a arrecadação, graças a essa gracinha. Essas isenções. Foi uma gracinha que ela fez, né, de liberar imposto, e a arrecadação caiu, o gasto foi maior e tivemos um déficit. Aí aconteceu uma coisa que piorou a situação. Aí a Dilma assumiu, efetivamente, praticamente no segundo ou terceiro dia de governo, anuncia esse buraco aí que nós tivemos, só tem um jeito de resolver. Muita austeridade. O desemprego estava totalmente contido no Brasil até 2014. Quando a Dilma ganhou aquela eleição, não tinha desemprego, a taxa era 4%. Chegamos nesse ponto, é uma pena porque se você for ver até o ano anterior, o Brasil estava muito bem, o Brasil era citado no mundo inteiro, porque o país estava muito bem, ela achou que ela podia abrir mão de impostos e deu no que deu. O senhor acha que a imagem brasileira no exterior pode melhorar depois de passar dessa estabilidade política por causa das eleições? Sim, o Brasil tem muita coisa boa, principalmente junto aos empresários e empreendedores lá de fora. Nós temos essas reservas imensas, nós temos instituições fortes, apesar de tudo, somos uma democracia estável. Claro, o clima está conturbado, tem um candidato que há um temor aí de que a democracia volte para trás, mas a verdade é que nós somos um país democrático, a imprensa é livre, a legislação é respeitada. O Brasil é respeitado lá fora por tudo isso, mas principalmente por uma coisa que está com a gente há muitos anos, que é o potencial. Nós temos um potencial enorme, um mercado que é fabuloso.
200 milhões de habitantes. Nesse momento, estamos no meio de uma crise, mas quando estivemos fora dessa crise, há mais ou menos 10 anos atrás, entre 2007, 2011, 2013, o nosso mercado era sensacional. Quer dizer, o número de consumidores que nós temos no nosso país, poucos países no mundo têm. Então temos um mercado invejável. Temos uma natureza que pouquíssimos países do mundo têm, o que nós temos em termos de recursos naturais que propiciam uma agricultura muito pujante, e somos já um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então nós temos muita coisa positiva, e quem olha lá fora vê essas coisas, né? Que o Brasil é um país que tem aí uma capacidade, uma pujança muito grande, mas é questão de resolver esses pequenos problemas. O desemprego pode ser resolvido de diversas formas. Eu comentei apenas uma, que é o investimento em infraestrutura. O Brasil é um país que não dá a mínima atenção para as pequenas empresas. Todo mundo sabe, e principalmente nos países desenvolvidos, Alemanha, Itália, Espanha, que pequenas empresas são a grande fonte de mão de obra, desde que se cuide bem delas. Haja incentivos para elas, haja medidas, políticas públicas que propiciem que a pequena empresa realmente cresça. Pequenas políticas que favoreçam a pequena empresa podem resolver essa questão do nosso desemprego. Porque, veja, nós temos aí 13 milhões de desempregados hoje. As empresas não vão sair contratando e contratar esses 13 milhões de uma hora para outra. Não vão. Esses 13 milhões têm que ser estimulados a se transformar em empreendedores, pequenos empreendedores. É assim que muitos países saem das crises de desemprego, estimulando o empreendedorismo. E isso nunca foi feito no Brasil. Então, temos muito por fazer nessa área de pequenas empresas. É um dos únicos países do mundo onde a carga tributária da pequena empresa é igual à da grande. Não tem nenhuma vantagem para a pequena empresa. Todos os países protegem essas pequenas empresas, então, licitações governamentais, a pequena empresa é favorecida. Então, eu acho que não é tão difícil fazer esse país voltar a crescer novamente. Eu acho que 2019 talvez ainda seja um ano, não de um crescimento muito grande, mas eu também acho que a Previdência vai ser prioridade de qualquer um dos possíveis futuros presidentes. E aí sim, resolvendo a questão da Previdência, você resolve automaticamente esse buraco, o déficit primário. Porque o déficit primário hoje é sobretudo causado pelo buraco da Previdência. Então, se você conseguir aprovar uma nova Previdência em 2019, você já tem resultados em 2020. E, portanto, 2020 pode ser o grande ano em que o Brasil vai dar a volta por cima. Que reforma? Quem vai pagar essa conta? A Previdência tem um rombo enorme da ordem de 120 bilhões de reais. É o rombo da Previdência. Metade desse rombo é devido aos aposentados que estão no setor privado, que são mais ou menos 35 milhões de pessoas. A outra metade do rombo vem dos aposentados do setor público, que são um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Essa distorção tem que ser corrigida. Você não pode ter uma aposentadoria tão favorável para o funcionalismo público. Você tem que mudar essa regra. Eu mesmo, como professor de uma universidade pública, eu sou um funcionário público, mas não tem cabimento isso. Eu acho que você tem que ter uma previdência que seja igual para todos, tanto funcionários públicos quanto funcionários dos setores privados. Tem que ter um teto igual para todos, né? Não é justo essa distorção que a gente tem. Aliás, tem saído esses últimos dias na imprensa uma série de estatísticas mostrando como é alto no Brasil o salário do funcionalismo público em geral. É muito alto, comparado com o setor privado. O problema não está na quantidade dos funcionários públicos, o problema está nos salários que são muito altos. Os três poderes é quem tem os maiores salários, mas os funcionários públicos em geral têm salários altos em todos os setores. A Previdência precisa
ter uma justiça maior no que diz respeito, que ela não pode tratar mal quem é do setor privado. E é o que acontece hoje. Além disso, tem a maior de todas as aberrações da Previdência, que é a questão da idade. Aí tem uma outra distorção que também é inédita, só o Brasil tem. A aposentadoria por tempo de serviço. Ninguém tem isso. Em qualquer país do mundo é por idade. Aqui é por tempo de serviço. Isso que tem que acabar, tem que ser por idade. Eu entendo até que pessoas têm que, às vezes, começar a trabalhar muito jovem, mas o sistema não pode onerar a todos por causa disso. Porque se você tiver empreiteiras estrangeiras no Brasil, você não vai mais ter o cartel. Você não vai conseguir combinar preço.